Olá, povo de Deus, vamos pôr de pé, vamos dar aquela linda salva de palmas para o Senhor Jesus, que é o único dia de receber a honra, agora e poder, amém? Graças a Deus, estamos mais uma vez aqui diretamente do altar, hoje dia especial. Além de celebrarmos a memória do Senhor, né, vamos ter os elementos aqui, né? Você na sua casa pode preparar também um pão, um suco da uva para preparar, para participar. Nós estamos aqui com o pão sem fermento, pastor mesmo que fez, em nome do Senhor Jesus, e o suco da uva, o pão representando o corpo de Cristo, o suco representando o sangue do nosso Senhor. A Santa Ceia não é da igreja, não é do pastor, é do Senhor Jesus. Então, cada culto que nós passamos até chegar aqui é uma preparação para a ceia, porque nós usamos elementos. Mas hoje também é dia das mães. Então, já felicito todas as mamães em nome do Senhor Jesus, aquelas mulheres casadas que desejam ser mãe. Lá no final, nós vamos fazer aquela oração especial mesmo, para que cada uma delas também, quando mesmo elas aprenderem na palavra de Deus, o casal, né, a serem templo do Espírito Santo, todo impedimento vai ser tirado. Se for de um, se for de uma parte, de outra, não importa. Esse impedimento para que uma mulher, ela não venha a gerar filhos, é uma coisa maligna, é uma doença mesmo, que verdadeiramente, muitas delas, a ciência diz que é até incurável, mas no Senhor nós conseguiremos, em nome do Senhor Jesus, amém? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Esse culto que você está recebendo, já compartilhe. Coloca lá no seu status do WhatsApp, seus grupos da família, coloca lá no seu Facebook, com certeza vai ser muito abençoado em nome do Senhor Jesus. E compartilhe com todas as pessoas que você conhece, casais que já são casados, porque Virgem Maria foi uma só, hein? Tem que ser casal casado, hein? Em nome do Senhor Jesus, que nós vamos estar fazendo essa oração especial também, para que alguma coisa que possa haver de impedimento seja tirada daquelas vidas, amém? Feche seus olhos, abre o coração, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, venha nos envolver diante da Tua presença, Pai. É verdade, Pai. Cada culto é uma ceia, e a preparação para a Santa Ceia do Senhor, onde nós participamos com os elementos. Lá em João capítulo 6, o Senhor nos determina que nós não podemos deixar de participar do pão e nem do cálice do Senhor, senão não teremos parte, porque o Senhor está amarrado. Misericórdia não tem envolvimento, não tem parte contigo, mas não podemos também participar indignamente, pois seria para a nossa própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor, Pai. Nós não podemos deixar de participar e não podemos participar indignamente, Pai. Esse é o cuidado, Pai. Ou nós temos que participar dignamente, crescer diante da Tua presença, preparar o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, removendo as obras da carne, o pecado, os maus pensamentos, ódio, rancor, ressentimento, para que a Santa Ceia, que é do Senhor, não seja uma Santa Ceia de mentira, uma Santa Ceia falsa, fake. Oh Senhor Jesus, pois a pessoa verdadeiramente participa da ceia, e daqui a pouco está fazendo as mesmas coisas que a palavra de Deus ela condena. Em nome do Senhor Jesus, venha com o Teu poder e a Tua unção, com o Teu fogo sobre cada vida, Pai. Hoje nós celebramos o Dia das Mães também, nós abençoamos todas as mães da terra, Pai. Oh Jesus, alguém dizer que é padecer do paraíso, mas verdadeiramente só elas para saber a luta. Outras que não conseguiram criar seus filhos por conta de alguma coisa, Pai. Outras que deixaram seus filhos abandonados, precisaram de fazer algumas coisas mesmo que verdadeiramente não dá para se explicar. Não dá para se explicar. Mas o Senhor nos diz que ainda que nossos pais e nossas mães nos abandonem, o Senhor nunca nos abandonará. Ele é o nosso Pai Celestial. Ele é o nosso verdadeiro Pai. Quando nós buscamos o Senhor Jesus, o recebemos como Salvador, nós ali começamos a participar da natureza divina. Temos o DNA de Cristo, o DNA do unigênito Filho de Deus Pai, e a partir de então nós somos filhos do Deus Pai, dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Oh Senhor Jesus, nós temos um Pai que jamais nos abandonará, e aprenderemos hoje, Pai, que a concordância do pai e da mãe é muito importante na criação
criação dos filhos. E tem que haver concordância dos mandamentos do Pai Celestial com as doutrinas da Mãe, que é a igreja para a qual nós participamos, Pai. Essa concordância faz fazer com que verdadeiramente todos sejam alcançados, se salvem e conheçam a verdade. É o mesmo propósito. Esse tem que ser o propósito de cada coração, esse tem que ser o propósito de cada pessoa, que cada um seja salvo e conheça a verdade, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Tu és a minha fortaleza, Senhor. Eu não temerei mal. Aleluia. Porque eu sei que Tu estás comigo, Senhor. O Senhor é a minha luz. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. E a minha salvação. A quem temerei? A quem temerei? É a força da minha vida. É a força da minha vida. De quem me recearei? A quem temerei? No dia mau. No dia mau. Meu Deus me guardará em sua tenda. Me esconderá e sobre um rochedo, e sobre um rochedo me guiará. Por isso adorarei. Levanta suas mãos e adore Ele. Sei, não me deixarás, Tu me acolherás, mesmo que os meus pais me abandonem. Sei que viverei para ver todo o bem do Senhor em minha vida. Em Ti esperarei. Espera nele que Ele vem. Confia somente nele. Entrega todos os seus caminhos ao Senhor e tudo Ele fará na sua vida. Isso, uma coisa peço a Ti e eu a buscarei. Uma coisa peço a Ti e eu a buscarei. Enquanto viver na sua casa habitar, na tua casa habitar todo dia, meu Senhor. Todo dia, meu Senhor. Tô contigo está, contigo está. E no dia mau, no dia mau, meu Deus me guardará. Em sua tenda me esconderá. Em sua tenda me esconderá. E sobre o rochedo me guiará. E sobre um rochedo me guiará. Por isso adorarei.
esperarei. Confia nele, entrega os seus caminhos. Oh, todas as promessas quanto no Senhor, ele tem o sim, por ele amém. Oh, Senhor Jesus, ele vela sobre a sua palavra para cumprir nas nossas vidas. Aleluia. Ele é o Todo-Poderoso. E todos os outros, todas as promessas têm um sim, amém. Se prepare para o melhor de Deus na sua vida, igreja. Se prepara para o melhor de Deus para a sua casa, para a tua família. Dá glória a Deus, igreja. Diz aleluia, 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 aleluia. Ao amanhecer na graça de Deus. Oh, são seus filhos na tua casa. Oh, venha nos envolver com esse renovo, Pai. As suas misericórdias, o Santo Espírito se renova a cada manhã. Nós precisamos desse renovo. Nós precisamos dessa vivificação. Nós precisamos mesmo do avivamento. Isso, clame o avivamento. Oh, Senhor Jesus, traz o avivamento à tua casa, traz o avivamento à tua igreja, traz o avivamento a cada um de nós, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Já vai visitando com renovo, Pai, vai retificando as nossas forças, Pai. Nós precisamos, meu Pai. Oh, Senhor Jesus, tem pessoas que estão fracas, que estão doentes, que estão caídas, Pai, que estão deslaceradas, ou que estão verdadeiramente muito cansadas, Pai. Mas em nome do Senhor Jesus, venha com teu poder, meu Pai. O descanso, a nossa força, ela vem do Senhor, que é a força da nossa vida. Oh, Senhor Jesus, venha com teu poder, venha com a tua unção, em nome do Senhor Jesus. Nós bem sabemos que tudo que diz direito à vida e piedade, o Senhor já nos deu, Pai. É bênção, sobre bênção, de fé em fé, de glória em glória. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Sejam cheios do Espírito Santo de Deus, sejam cheios do Espírito Santo de Deus, sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Sejam renovados nessa hora, sejam renovados, sejam alcançados nessa hora com a tua mão levantada. Repita comigo: meu Deus, muito obrigado pela tua presença no nosso meio. Fica sempre conosco. Nós precisamos de ti, da tua presença, abundância de alegrias. Amém, amém e graças a Deus. Amém. Para o Senhor Jesus, uma linda salva de palmas. Oh, glórias a Deus, em nome do Senhor Jesus. Salva de palmas, amém? Começar a escutar. Estou seguindo a Jesus Cristo, neste caminho, não desisto, eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, mas não voltem, atrás não volto, volta não, hein? não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente, Jesus à frente, Jesus é o guia, Jesus é o guia, onipotente, atrás o mundo, Jesus à frente, Jesus à frente, atrás não volto, não volto não. Estou seguindo a Jesus Cristo, neste caminho, eu não desisto, estou seguindo a Jesus Cristo, mas não volto, atrás não volto, de jeito nenhum. não volto não. Se me deixarem Os pais e amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem os pais e amigos, atrás não volto não. Depois da luta vem a coroa, e a recompensa essa é de boa. Depois da luta vem a coroa, atrás não volto não. nosso querido amado Senhor Jesus Cristo. Estou seguindo. Aquela linda salva de palmas. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Nós estamos aqui para celebrar a memória do Senhor com os elementos.
corpo de Cristo, que é o pão consagrado, e o suco da uva, que nós participaremos daqui a pouco, mas vamos para a palavra de Deus. Senta, fique à vontade. Nós estamos estudando os mandamentos. Nós agora vamos entrar no 5º mandamento, né? Apesar que nós já vimos o 6º e o 7º, Deus sabe o propósito. O 5º mandamento é exatamente sobre o que há hoje, né? O Dia das Mães tem muita referência com o 5º mandamento, irmãos. Na verdade, o mundão aí fora, né? As tradições religiosas têm datas, né? Se o Dia da Mãe não for todo dia, meu amigo, para de brincadeira, querer celebrar uma vez por ano e achar que está tudo certo. É igual a ceia. Vou participar da ceia só uma vez por mês, os outros dias não quero nem saber. Nós não podemos ser ceieiros, correnteiros, não, irmãos. De jeito nenhum, irmãos. Temos, é aquele que vive na presença de Deus. Na presença do Senhor, abundância de alegria. Vou buscar a presença de Deus uma vez só, de vez em nunca, né? Não, nós já temos aprendendo que se fossem importantes as datas, nós saberíamos as datas. Os eventos foram muito importantes. O nascimento de Cristo foi o evento primordial da humanidade, né? O verbo, né? O poder de Deus, a glória de Deus se fez carne e um dia habitou entre nós. Mas que dia que foi que ele nasceu? A data não é importante. A importância é que, da mesma maneira que o Satanás, por Herodes, queria matar o menino Jesus quando ele nasceu, da mesma maneira o inimigo quer impedir que o Senhor Jesus ele nasça a cada dia no nosso coração, na oportunidade de cada situação ele nascer. Ou ele está nascendo no nosso coração em cada situação, nós ali tendo a mente de Cristo, o DNA de Cristo, para responder de acordo com a palavra, ou então Jesus está longe de nós, mano. A pessoa espera lá para chegar no dia 25 de dezembro, que na verdade é uma data maligna, amaldiçoada, onde são celebrados demônios no mundo inteiro, irmãos. Porque é o dia do solstício de inverno, que é o dia que o sol fica mais próximo da terra no hemisfério norte, né? É o solstício de inverno que ele chama. Então, por conta de o sol parecer que estava mais grande, eles celebraram várias mesmas entidades, coisas mesmo ali nessa data, irmãos. E não tem nada a ver com o que é de Deus, irmão. Se você pensa que só vai comemorar o Natal só dia 25 de dezembro, coitado de você. Por isso que eu já digo agora, Feliz Natal. Dá Feliz Natal para os seus irmãos, amém? Natal é todo dia, irmão. Natal é uma manhã como essa aqui, que nós estamos amanhecendo na graça de Deus. Jesus está nascendo no nosso coração. E a Páscoa, a mesma coisa. Na sexta-feira da paixão, como um peixe. No domingo, eu como um chocolate. Está tudo certo, está tudo errado, meu amigo. É todo dia a paixão de Cristo na sua vida. Foi numa sexta-feira assim que ele morreu por nós, mano. Mas ele não ficou morto, ele ressuscitou e vive para sempre. Mas tudo que ele conquistou por nós lá na cruz é para todo dia a nossa vida. Aquela paixão de Cristo continua na nossa vida, para que nós possamos aprender a ser templo do Espírito Santo e tomar posse da cura, da vitória, daquilo que nós precisarmos. Pelas feridas de Cristo nós fomos sarados. E ele ressuscitou e vive. Então a Páscoa é todo dia, irmão. A Páscoa, você está ali no sangue do Senhor, por mal passar bem longe da sua vida, irmão. Mas tem que sair do Egito, irmão. Tem que sair do Egito. Essa terra de escravidão, terra do pecado, irmão. A Páscoa é sair do Egito, sair do mundão, sair do pecado, sair da obra da carne, não cair em tentação. Vamos entrar na nossa palavra, Êxodo capítulo 20. Hoje o nosso versículo é o 12. Amém? Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Para o Senhor Jesus uma linda salva de palmas, amém? Aleluia. Pastor, mas falar dos pais no dia das mães, irmãos. Para ter pai tem que ter mãe, para ter mãe tem que ter pai, irmão. Virgem Maria foi uma só. Os dois, em algum momento, se tornaram uma só carne. Se com o selamento do casamento, lícito, dentro da palavra de Deus, glórias a Deus. Se não, a criança veio também. Alguns por aí dizem assim, né? Alguns filhos revoltosos, né? Às vezes rebeldes até sem causa. Mas eu não pedi para nascer. Como não pediu para nascer? Mal sabe você, vai conhecer biologia.
Para qualquer pessoa ter nascido, independente às vezes que foi mesmo fruto de uma violência, do estupro. Por isso nós somos contra o aborto. Antes mesmo de nós nascermos, Deus já nos conhecia desde o ventre das nossas mães. A palavra deixa bem clara sobre isso. Ali já é uma vida. Já é uma vida. O próximo mandamento aqui é: não matarás. Não matarás. Aí mata um inocente. Meu corpo, minhas regras. Não. A criança, o feto ali não é mais seu corpo, é um outro corpo que está sendo formado. Aí a pessoa, não. Aí o outro depois, talvez, até por ser fruto de uma maneira dessa, o pai e a mãe não ensinam o caminho que deve andar, já cresce com aquela revolta, não pedi para nascer, não. Pediu sim. Como assim, pastor? Alguém pede para nascer? Sim. Porque é uma disputa, mas os maiores concursos mesmo é cada vida que vem na terra, irmão. Para uma pessoa nascer, ela passou num concurso de milhões ou bilhões, irmão. Que disputa mesmo ali do sêmen do homem para poder mesmo fecundar uma mulher. E a pessoa fica ali achando que não, mas tem muita virtude, tem muito milagre para uma pessoa vir à terra, para ela nascer, irmãos. Então honra teu pai e tua mãe. Primeira coisa para honrar pai e mãe é honrar a palavra de Deus. Conhecer a palavra de Deus. Porque se não tiver a palavra de Deus, a pessoa vai ficar revoltada até que se tiver pais bons. Porque chega uma época, uma idade, né, que a criança ela sai da inocência. Se não tiver firme no caminho que se deve andar, vem uma revolta desnecessária. Na verdade, alguns até sabem. Hoje eu percebo, em muitas coisas, meu pai, apesar de tudo, estava certo, mas a gente só fazia o contrário para ser do contrário mesmo. É da natureza humana. É da natureza humana. Imagina se tiver mais alguma coisa por trás. Um lar destruído, um abandono. Comece mesmo não levando em conta o tempo da ignorância. É perdoando que se é perdoado. É abençoando que se é abençoado. Senão você não vai cumprir esse mandamento e vai acabar perdendo. Olha aqui, ó. Honra teu pai e tua mãe. Independente de quem eles sejam. Independente. Pai e mãe não é só o genitor. É o que cria também. Quem é responsável pela criação. Mãe, exatamente. Talvez o biológico, ou talvez uma pessoa nunca saiba quem seja, porque foi abandonado. Mas não fica com revolta. Se um dia procurar e descobrir quem que é para abençoar, mano. É para honrar, mano. Para honrar. Por quê? Para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Na terra da promessa, na terra da bênção, irmão. Na presença de Deus, irmão. Lá em Efésios capítulo 6 fala que é o primeiro mandamento com promessa. E é mesmo. Primeiro mandamento direto com promessas. Verdade. E que nós devemos honrar esse mandamento com promessas. Olha aqui do lado, você está em Êxodo, vai para Levíticos. O capítulo é o 19. O versículo 1 diz assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, esse Senhor com todas as letras maiúsculas é o Senhor Jeová, Javé, Iavé. Versículo 2: fala a toda a congregação dos filhos de Israel, e diz-lhes, santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo, irmão. Sede santo, porque o Senhor é santo, é separado do mundo, irmãos. Separado. Exatamente. Sair de Israel, sair do Egito, entrar na Israel celestial, se preparar para as bênçãos da promessa de Deus. Olha o versículo 3.
Cada um respeitará a sua mãe e o seu pai, e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Amém? Aqui fala de todos os outros mandamentos. Um resumo ali dos mandamentos. Aqui ele já, num versículo só, já falou de 2. Que é honrar o pai e a mãe, respeitar o pai e a mãe, independente de quem seja, não leve em conta a ignorância. Talvez você saiba a criação, a educação, a cultura. Tem gente que vem de outra cultura, irmão. Tem gente que foi criado no meio do mato mesmo, veio de um lugar diferente, difícil. Tem uma criação difícil. Às vezes você até sabe mesmo assim, não tolero, não quero saber de pai. Não. Honra teu pai e tua mãe. Respeita o teu pai e a tua mãe. Respeita. Porque o mandamento de Deus é esse. É o primeiro mandamento com promessa. Para que se prolongue os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Para crescermos na graça de Deus. Temos que crescer. E guardar o sábado, nós já aprendemos sobre o sábado também. O Shabá, é o descanso do Senhor. O Senhor, depois que criou todas as coisas do nada, em 6 dias, Ele descansou. Só que Ele continua no descanso dele. Ele não intervém na humanidade mais. O que o ser humano destruir, está destruído. Mas Ele mandou seu Filho, que é o que nós estamos celebrando hoje, para ensinar que era possível cumprir a lei de Deus. Numa sexta-feira, Ele morreu por nós numa cruz, mas Ele não ficou morto. No domingo Ele ressuscitou, 3º dia. E aí, Ele ficou durante algum tempo aqui conosco, pregando, foi visto por cerca de 500 testemunhas, e depois Ele subiu aos céus, e derramou do seu Santo Espírito para toda a carne, irmão. Na antiga aliança, o Espírito Santo só estava sobre o rei e o sacerdote oficial. Na nova aliança, está disponível a toda a carne. Se alguém aceitou Jesus de verdade, de todo o coração, se arrependeu, perdoou, foi perdoado, a pessoa, o Espírito Santo é uma realidade, é natural na vida da pessoa, não precisa forçar uma situação, porque não é pelo dom que se conhece a árvore, é pelo fruto, irmão. Tem gente que até fala em línguas aí, ó, mas é imitação. O Satanás, ele imita tudo, o Deus, irmão. Na antiga aliança, para a pessoa ter uma remissão de pecado, era necessário o sangue de animais, que cobria o pecado do pecador, até o pecador pecar de novo. E aí era oferecido lá, o pecador oferecia lá um animalzinho, uma pombinha, uma rolinha, um cabrito, um cordeiro, um boi, um touro, dependendo do tamanho do pecado da pessoa. E o sacerdote, a palavra sacerdote é sacrificador no altar, matava aquele bicho, aquele sangue derramado cobria o pecado da pessoa, até que verdadeiramente aquela pessoa pecasse de novo. Mas aí João, lá em capítulo 1, ele diz que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, irmão. Jesus tirou o pecado do mundo. Então não tem mais sacrifício de animal, irmão. De jeito nenhum, lugar nenhum. Todo sacrifício de animal, qualquer outro tipo de sacrifício, é a Satanás, que vem imitar as coisas de Deus, até mesmo nos dons do Espírito, irmão. Ô pastor, será que o Satanás cura alguém? Ele coloca a doença, ele pode tirar para enganar. Por isso que não é pelo dom, é pelo fruto que se conhece. Tem que ter os dois. Tem que ter o dom e tem que ter o fruto do Espírito Santo de Deus. E aí isso vai ser natural. A pessoa que aceitou Jesus de verdade, vai ser natural ter o Espírito Santo de Deus, para crescer na graça de Deus, para que seja o tempo do Espírito Santo, para no dia mal, a pessoa verdadeiramente esteja firme na presença de Deus. Olha aqui o capítulo 26, já que o honrar pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa, mas aqui no 26 fala de muitas outras promessas, que é referente aos outros mandamentos. Capítulo 26, Levíticos 26. Amém? Bem facinho, né? Estava no capítulo 19, vamos no 26.
versículo 1 diz assim: não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem estátua, nem porei figura de pedra na vossa terra para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Amém? Aqui já está falando aqui sobre o segundo mandamento, que não colocar nada no lugar de Deus, irmão. Não adorar, idolatrar a imagem de escultura, nem pessoas vivas ou mortas, a imagem do que está no céu, na terra ou debaixo da terra. Somente o seu Deus adorará, e somente a Ele prestarás culto. E aí continua, mas aqui: guardareis os meus sábados e reverenciareis os meus santuário, eu sou o Senhor. Aqui está falando do sábado e da casa de Deus, que nós devemos guardar o sábado. O sábado para nós é todos os dias. Ô pastor, então pare de trabalhar e fico servindo a Deus? Não, irmãos. É você verdadeiramente oferecer para Deus o seu melhor com o seu tempo. Às vezes com 5 minutos que você ora mesmo em Deus em espírito, é muito melhor do que você ficar por aí, ó, guardando das 18 horas da sexta-feira até as 18 horas do sábado, e depois passou das 18 horas, tem gente que vai para a balada, irmão. Tem pessoas sabatistas que vão para a balada, que bebem, fica lá contando das 18 horas, das 18h01 já abre a cerveja e coloca ainda no status de Facebook, de WhatsApp. Misericórdia, Senhor, é zombaria. A partir das 18 horas Deus deixa de ser Deus, pode tudo. Está de brincadeira? Olha aqui o versículo 3: se andares os meus estatutos e guardares os meus mandamentos e os fizerdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, a terra dará a sua novidade, e a árvore do campo dará o seu fruto, e a debulha se vos chegará, e a vindima se chegará à sementeira, e comereis o vosso pão, e fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Na verdade, todos os mandamentos ele tem promessa, todos. Mas diretamente lá nos 10 mandamentos, quando Deus mandou, o primeiro e único mandamento que vem acompanhado de promessa é o mandamento que fala sobre honrar o pai e a mãe. Mas todos os mandamentos vêm com promessa, amém? E aqui continua, irmãos. Vários mandamentos, só que verdadeiramente nós temos que cumprir todos os mandamentos. Nós estamos bem aprendendo sobre João 14:21. O que é amor, o que é amar. Aí fora está aí esse negócio de poliamor, pode amar um bicho, amar de intimidade, irmão. Você pode casar com uma árvore, e que toda forma de amor Deus aprova. Qual que é o problema se um adulto consciente conseguir convencer uma criança inocente, e essa criança, ela consentir, se for consentido, pode ter relação íntima, está amarrado em nome do Senhor Jesus. Mas é o que quer trazer para cá, viu? O poliamor é isso. Se há o consentimento, não tem problema no inferno, irmão. Vai ficar lá no inferno. Amor e amar é ter os mandamentos e praticar. Onde está isso, um mandamento? Você fere todos os mandamentos. Não desperte o amor até que venha. Começa por aí. A criança não sabe o que quer. A criança nem namora, nem menino com menina. Mas fica infernizando. Deixa as crianças em paz. As mães e os pais infernizam os próprios filhos. Ô filhinho, menino 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, não importa, 13, até essa idade ainda está na inocência. Aí chega aquela tia chata, aquela mãe chata, aí já está namorando. O menino ainda nem despertou o amor. Ali não despertou, irmão. A natureza não despertou ainda. Mas ficam pressionando, ele fica lá. Mas eu não gosto de menina ainda. Não gosta mesmo, porque a natureza não despertou o amor ainda pelo sexo oposto. E aí, por racionalidade carnal, aquele que ainda não tem o interesse pelo sexo oposto, começa a pensar o quê? Eu gosto do mesmo sexo, porque eu tenho meu amiguinho que eu gosto muito,
A menina é a mesma coisa. Eu não gosto dos meninos, eu quero beliscar aqueles moleques. Mas não era assim na escola? Os meninos ficavam de um lado, os meninos do outro. Os moleques pegavam as bolas, atacavam das meninas, puxavam o cabelo. As meninas, quando pegavam nós, arrancavam, só voltava para arrancar um pedaço do braço. Porque não tinha ainda aquele interesse, irmão. Mas naquela época era inocente, menino não andava de mão dada com menino. Mas a gente via as meninas sair da escola de mão dada. E não tinha maldade nenhuma naquilo. E hoje, mano, misericórdia. Criancinhas de 10 anos recebendo 4 pedidos de namoro. Uma menina de 10 anos. 4 pedidos de namoro de meninas. Na escola. Não pediu, nenhum menino pediu namoro, porque o menino não tem interesse, a prova está aí. Não tem. Aí fica aí ferindo a palavra de Deus, mano. O primeiro mandamento com promessa é assim: honra teu pai e tua mãe. Dia de pai e de mãe é todo dia. Honra teu pai. Talvez seu pai fez o papel de mãe porque aconteceu alguma coisa. Sua mãe fez o papel de mãe e pai porque aconteceu alguma coisa. Alguém te criou, sua avó, sei lá, um padrasto, uma madrasta. Honre. Honre, para que se prolongue os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Mas você tem que honrar com todos os mandamentos. Porque além das promessas, o primeiro mandamento com promessa, ela vem com ameaça também, irmãos. Volta aqui mesmo no Levítico, vai no capítulo 20. O versículo 7 diz assim: portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, é santo. E guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. A santificação vem no Senhor, irmãos. Sem santidade e santificação, ninguém vai para o céu, ninguém vai ver Deus, não vai ter jeitinho, irmão. Não vai. Uma pessoa que bebe, que fuma, que usa droga, não caia nessa. Você não vai entrar no céu, não tem jeito, irmão. Não tem maneira, se você não lutar contra isso. Talvez você vai ter um esforço, porque a dependência é muito grande, Deus vai ver também isso, irmão. Encontrei um que é esforçado, mas a pessoa, tem gente que zomba com isso. Seu corpo é templo do Espírito Santo, meu amigo. Não é tempo para o pecado, não é tempo para álcool, para droga, não brinca com isso não. O inimigo está te enganando. Tudo isso, álcool, droga, tabaco, má alimentação, destrói o templo do Espírito Santo. E aquele que destruiu o templo do Espírito Santo será destruído. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. No capítulo 6 e na segunda de Paulo aos Coríntios, também capítulo 6, também fala que nós somos a verdadeira igreja de Deus. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que não nos pertence, mas pertence a Deus. E tudo que nós fizermos com ele, nós vamos dar conta a Deus, irmão. O dia que eu descobri isso, eu fiquei livre dos meus vícios, irmão. Eu não sabia, talvez eu já tinha lido em algum lugar, mas foi num culto lá na sede, eu lembro até hoje. Estava lutando contra meus vícios, quando teve lá, o pastor já me falou sobre isso. Que a verdadeira igreja não é onde nós estamos nos reunindo, não. A verdadeira igreja é nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, e nós temos que cuidar do templo. O zelo pela casa de Deus tem que nos devorar, irmão. Tem gente que tem o zelo pela casa de Deus, é um papelzinho no chão, mas está destruindo a verdadeira igreja, está enchendo de lixo, até no pensamento. Cuidado com o que você fica pensando, o que você está vendo. Tem notícia aí que só contamina, às vezes é fake news, irmão. Fake dói, né? Que nem o louvor do missionário que o Fernandes canta lá, é fake news, é fake dói, irmão. Dado. Olha aqui, continuando. Versículo 9. Quando o homem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. Amaldiçoou a seu pai ou a sua mãe,
o seu sangue é sobre ele. Põe a mão na cabeça. Ai, 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 ai. Ah, mas meu pai foi uma peste. Minha mãe me abandonou. Quem tem a mente de Cristo, vence essas coisas. A natureza humana é má. Nós nascemos no pecado. E se for mal criado, mal educado, então tiver uma cultura difícil, meu amigo, se prepara. Mas nós vimos Cristo, irmão. O que Cristo fez de mal para alguém? Mas pensava que Cristo ele era mal educado. Quando a mãe dele tentava falar com ele, ele perguntava: quem é minha mãe? Se não se aquela que faz a vontade de meu pai. Porque ela ainda não fazia. Ela ainda não estava fazendo. Mas uma hora ela fez, ela estava lá, no dia de Pentecoste. Mas depois a Bíblia fala sobre ela. Ela não é digna de adoração, irmão. Temos que aprender sobre isso. Olha aqui, quem não honrar pai e mãe vai ser morto. Volta lá no Êxodo, só que agora o capítulo 21, que é do lado de onde nós estávamos. Êxodo capítulo 21. Versículo 15. Nós somos no capítulo 20, são os mandamentos. E já algumas promessas e ameaças. Tem ameaça. Os mandamentos de Deus têm promessa sim, mas nós temos que tomar cuidado que há ameaças, irmão. Mas não é ameaça de um homem comedor de arroz e feijão, não, do Criador de todas as coisas, que sabe tudo, até o pensamento e a intenção do seu coração, que ele é presciente. E se ele está ameaçando, cuidado. Ele só está dando um alerta. Olha o versículo 15. O que ferir a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. Tem gente que fere com palavras. Tem gente que fere mesmo. Né? Fere. Tem gente que mata pai por herança ou por revolta. Talvez o pai foi terrível mesmo. Por isso temos que levar a salvação às pessoas, o plano de salvação. Porque Deus, ele tem a misericórdia tanto do oprimido como do opressor, irmão. Porque o diabo, ele vem para roubar, matar e ele quer isso mesmo. Que um pai, teve um caso aqui em São Paulo, a moça parece que foi na Bahia que aconteceu, no Nordeste, eu não lembro agora direito do caso. Ela foi abusada pelo pai lá no Nordeste ou no Norte, eu não lembro, agora não estou lembrando. Talvez as irmãs saibam direito desse fato que passou esses dias aí, né, e voltaram a passar de novo. Aí o pai estava num asilo de idosos aqui em São Paulo. Ela pediu para visitar o pai. Veio visitar o pai, avisou. Ela tinha um noivo. Vou visitar meu pai, pediu para visitar o pai. Lógico que o pai recebeu depois de 20 anos. Eu veio visitar, o pai aceitou. Vamos entrar ali no mato, pai. Ela matou o pai. Alguém deve ter visto esse caso, foi muito notório. Não foi esse ano não, acho que foi ano passado. Mas falaram de novo nesse assunto. Eu falei, misericórdia, como o diabo ele faz? Ele coloca mesmo ali uma cegueira espiritual, onde que o homem, o genitor, enxergue uma filha, não como filha, mas como uma mulher que ele possa abusar. E aquela menina guardou 20 anos aquela revolta de vingança. E foi lá e matou o pai. Ele destrói para ele imperar, irmão. A moça estava noiva já. Se ela estivesse em Cristo, pai, perdoa, ele não sabia o que fazer. Não sabia, não é possível, irmão. Não há desculpa, ele devia ter pago perante a sociedade, né, com a justiça, cadeia. Não num asilo. A pessoa pagar uma coisa, pastor, se a justiça falha, justiça com a própria mão não é justiça. Nunca tente fazer justiça com a própria mão. Porque se você tocar no seu pai, não importa quem ele seja, você vai ter o dano da morte eterna. Olha o versículo 17. E quem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. Até com boca, irmão. Até com boca. Então,
O capítulo 20, o versículo 12, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Primeiro mandamento com promessas. Mas é um mandamento cheio de ameaças. Como todos os mandamentos têm promessas e têm ameaças. Que todos os mandamentos eu cumprir, é este que ama, esse será amado do Pai. O Filho também amará e se manifestará a nós. Jesus, ele confirma essas ameaças lá em Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15. Amém? Olha o que diz aqui, versículo 1. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Tem gente que fica de olho, viu? Ainda mais com esse negócio de Covid aí, né? Mas é higiene, né? Lógico que temos que ser pessoas higiênicas. Mas aqui eles estavam muito preocupados com a higiene dos discípulos e não estavam preocupados com outras coisas. Jesus, por que os seus discípulos não honram ali as tradições dos anciãos, e quando vão comer o pão, não lavam as mãos? Jesus responde: e, porém, respondendo, Jesus disse-lhes: por que transgredir vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra teu pai e a tua mãe. E quem maldizer a teu pai e a tua mãe, que morra de morte. Aqui Jesus já deixa bem claro que o dano da morte não é só a morte física. Um dia todos nós morreremos, mas que morra de morte, que é o dano da morte eterna, onde o fogo nunca apaga, onde o bicho nunca morre. A pessoa fica de olho em certas coisas. É fácil ver o cisco no olho do outro, quando você tem uma trave no seu e você não consegue nem enxergar. Não consegue, de maneira nenhuma. Nós temos estudado sobre Davi nas sextas-feiras. Davi, homem de Deus, ungido do Senhor, soube esperar quase 30 anos depois de ungido para assumir o reino. Deus fala que ele é o homem segundo o coração dele, não porque ele era perfeito, mas porque ele era sincero. Até chegar ali, o capítulo 11 do 2 Samuel, ele fazia o que era reto aos olhos do Senhor. Mas um dia, resolveu dormir até mais tarde, preguiçoso, acordou de tarde, diz a palavra. Depois você lê lá, nós estudamos, estamos 2 semanas estudando sobre isso na sexta-feira. Acordou tarde, foi lá dar uma olhada na sacada da varanda dele, tinha uma bela moça tomando banho, sem roupa nenhuma lá. Davi, em vez de estar amarrado, né, no nosso tempo aqui, né? Vamos colocar olho na nudez e nem coisa má, diz a palavra de Deus, mano. Não podemos, mano. A palavra condena isso. Condena. Mas na hora, ele não só olhou como cobiçou, ele abusou da autoridade que ele tinha, procurou saber quem é aquela moça, soube que era a esposa de um soldado do exército dele. Mesmo assim ele mandou ela vir, e ela veio, não sei se arrastada, se ela foi de porta como tá, a palavra não diz, mas que ele abusou da autoridade, ele abusou. Ela foi, eles tiveram um caso até que ele engravidou. Quando ele engravidou, em vez de ele assumir o erro, é o que muitos fazem. Seja o seu procedimento sim, sim, não, não. Se você fez, meu amigo, você fez? Sim, poxa, perdi a cabeça e fiz. Confesse e deixe. Se foi não tenho isso, não fiz aquilo, não tenho formação universitária, eu não sei falar nada de inglês. Tem gente que coloca lá no currículo, inglês básico, não sabe nem o verbo to be. Sim, não.
Davi, em vez de assumir a bronca, não, chama Urias para casa. Chamou. Urias, como está a guerra? Como está lá o Joabe? Ah, vamos vencer, seu, como sempre. Então agora, ó, vá para sua casa, se purifica. Quando alguém fala para alguém se purificar, é para ele ter relação com a esposa dele. Come, bebe, depois daqui a alguns dias você vai voltar para a guerra. Ele não foi, ele ficou lá na porta do rei. Davi ficou sabendo, me indignado, chamou Urias. Como assim? Daqui a pouco você vai voltar para a guerra e está deixando a sua esposa lá? Não, senhor. De maneira nenhuma vou para casa. Como que eu vou comer, beber e deitar com a minha esposa, sabendo que o meu general, que os meus amigos estão lá na guerra morrendo? Não, não vou não. Davi ainda tentou embebedar ele, embebedou ele, mesmo assim ele não foi para casa. O que Davi fez? E olha que era um homem segundo o coração de Deus, era o único que tinha o Espírito Santo na terra toda. Misericórdia, como que estava a humanidade, mano? O que o Davi fez? Fez uma carta para o Joabe. Selou, deu na mão do próprio Urias, para Urias levar para o Joabe, e era a sentença de morte dele. Nessa carta estava escrito: ô Joabe, coloca Urias lá na frente de batalha, um lugar para que ele morra. E ele morreu. Ele morreu. O homem segundo o coração de Deus, o único que tinha o Espírito Santo nesse tempo da antiga aliança, ele foi preguiçoso primeiro, depois ele foi adúltero e agora homicida. Homicida. Mas o Natan, agora cheio do Espírito Santo, que o Davi extinguiu o Espírito Santo. A primeira carta para os Coríntios, a Tessalonicenses, capítulo 5, 18, fala que não extinguar o Espírito Santo. Não extinga, porque o que é extinguir? Apagar o Espírito Santo. Quer dizer que nós podemos apagar. Mas da mesma maneira que nós podemos apagar, nós podemos acender o Espírito Santo. O Davi apagou o Espírito Santo, ele quebrou a aliança com Deus naquele momento. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Mas Deus, da mesma maneira que ele fez com Adão, que queria que Adão confessasse: Adão, onde estás, Adão? Escondi aqui atrás da árvore, estão me vendo aí? Mas por que se escondeu atrás da árvore? Porque estava nu. Mas quem que te mostrou que estava nu? Deus precisava perguntar estava Adão? O que ele estava fazendo atrás da árvore? E por quem que mostrou para ele que estava nu? Não, Deus queria confessamos. Mas nada que o homem possa fazer, ele cobre o pecado. Aquela folha de figueira lá, em 2 dias secava. Deus, ele fez uma túnica de pele para o Adão. Para tirar a pele do animal, dá para tirar a pele do animal sem matá-lo? Dá? Se tiver como, me explica aí, mano. Deus teve que fazer um sacrifício animal para fazer a túnica para o Adão e para Eva. O primeiro sacrifício veio. Ali tem sangue, mano. Houve sangue para cobrir o pecado de Adão e de Eva. Estava ali, mas eles nos confessaram. O Adão empurrou para Eva, a Eva empurrou para a serpente, e assim, não acabaram não confessando e deixando. O Davi, ele conseguiu confessar e deixar. Mas Deus, usando Natan, chegou para Davi falando: Davi, existe um homem muito rico que tem muitos rebanhos de vacas, de cordeiros, e outro que é muito pobre, que só tem uma única cordeira que ele comprou com muito sacrifício, que ele cria como filha, que até dorme com ele, come com ele, bebe com ele, fica lá na casa dele. Um dia esse homem muito rico recebeu uma visita. Em vez de ele pegar das reses dele, do rebanho dele, não, ele pegou a única cordeira desse homem pobre e deu para essa visita comer. Davi se indignou, rasgou a roupa. Esse homem é digno de morte. E ainda ele deve pagar 4 pela cordeira que pegou. Fácil ver o cisco no olho do outro. Quando a trave está no seu olho, 2 travões assim, ó, os galhos, tem até folha, fruto. Natan falou assim: esse homem é você, Davi. Você já tem 8 mulheres, mas se precisasse mais, tinha mais. E você desejou, teve um caso com essa mulher, e ainda a espada que os amonitas mataram a Urias, foi você que empunhou. Na hora Davi recobrou consciência, falou: pai, pequei contra ti.
Nesse momento foi quando ele escreveu vários salmos, né? A palavra diz que ele escreveu vários salmos depois disso aí. Vários dos salmos ali, um salmo de arrependimento. Mas Natan deu uma sentença. Esse menino que nasceu não vai viver. E outra coisa, a espada nunca vai se apartar da sua casa. Verdade. Logo em seguida, né, que aqui na Bíblia está no capítulo 13, o Davi tinha um filho chamado Amnon e uma filha chamada Tamar. Esse rapaz se apaixonou por ela. Se apaixonou. Olha, que nem o pai com a filha. Se apaixonou por uma irmã. Tanta gente na terra, mano. É incesto, né? Tem a parte consanguínea que não vai dar certo. Se tiver um filho vai ter problema. Até primos, né? Até primo não é bom? Poxa vida, será que na terra inteira não tem ninguém para você namorar, se casar que não seja um primo de primeiro grau? É muito perigoso também. Depois os filhos vêm com falta de saúde e querem questionar Deus. Mas tem esse perigo consanguíneo, a ciência, a medicina já alerta. Hoje tem até 10 anos que dá para fazer antes, para ver se o sangue da mãe e do pai, se eles forem ter filho, dá para ter algum problema. Mas poxa vida, será que não tem ninguém na terra mesmo, na mesma fé, amor, espírito, palavra, mesmo fruto, que não seja de primeiro grau? Esse rapaz se apaixonou por ela. A Tamar ainda falou assim, mas pede para o meu pai, quem sabe ele até te dê, talvez fosse um costume lá da época. Não me força não, fala com o papai. Que ele era filho de uma mulher e a Tamar era filho de outro. Ele não, forçou a moça. Ele tinha pego um conselho com um primo maligno e falou assim, não, filho, você está doente. E fala para o seu pai, o rei, Davi, que você quer ser tratado por ela, pela Tamar. Para ela fazer uma sopa para você, vir aqui. E foi quando ele aproveitou e abusou dela. Aí todos ficaram sabendo que ela mudou as vestes, né? As moças que eram virgens, filhas de rei, andavam com as roupas bonitas, coloridas, avoaçantes, e ela começou a se vestir lá de pano de saco, de coisa feia. Só que ela tinha um irmão, por parte de mãe também, que o nome dele era Absalão, homem de guerra, terrível. 2 anos ele não fez nada. 2 anos. Mas um dia Davi deu uma missão para ele. Ele falou, só vou se o homem não for comigo. Davi foi inocente naquela, hein? Não, mas por quê? Não, manda ele conversar. Passou 2 anos, Davi até ter esquecido, esqueceu nada. Matou o irmão. E quando voltou, ali a sociedade ficou meio assim, ué. O Absalão matou Aminon e o Davi não vai fazer nada também? Davi não fez nada, olha só como que é. Passar a mão na cabeça do filho. Passou a mão na cabeça do Aminon, aí o Absalão matou. E quando Absalão matou, Davi também não fez nada com o Absalão. Absalão daqui a pouco virou um revoltoso, fez com que até o Davi saísse de Jerusalém, mas depois se reagrupou, e aquele reagrupamento de Davi matou Absalão. Põe uma cabeça, ai. Olha, perdeu o bebezinho, Davi. Bebezinho não foi para frente. Por mais que ele orou, jejuou, o bebê morreu. Quando passou o luto, ele consolou a Batseba e veio Salomão. Glória a Deus. Mas logo em seguida, um filho estupra a outra filha. Imagina como ficou a cabeça dessa menina. Aí o outro Absalão mata o Aminon e depois o próprio exército de Davi é obrigado a matar o Absalão. Irmãos, um abismo chama outro. Quem crê no Senhor Jesus será salvo tu e a tua casa. Quem não crê será salvo, vai ser perdido tu e tua casa. Deus estava esperando ali a confissão de Davi. Davi confessou, não só confessou, que ele fez vários salmos nessa época. Diz a palavra de Deus, diz a história. E ele ainda colocou lá no meio de Jerusalém para todo mundo saber dos pecados de Davi, irmão. Todo mundo sabia, irmão. Todos sabem dos pecados de Davi. A humanidade é difícil quem não saiba dos pecados de Davi, do mundo inteiro. Mas Davi não era exemplo para ninguém, irmãos. Nosso exemplo chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Como aqui. Esses fariseus religiosos preocupados se os discípulos estavam lavando a mão,
sendo que verdadeiramente não estava nem para os outros mandamentos. Olha aí, ó, versículo 4 novamente. Porque Deus ordenou, dizendo: honra teu pai, tua mãe, e quem maldizer seu pai e tua mãe, que morra de morte. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem pai e nem a sua mãe. Se alguém fizer qualquer coisa ali, né, que nem chega nessa época aqui, né, começa os presentinhos para as mães. Durante o ano nem liga. Passa um tempão, não liga, não sabe de nada. É parecido com o que o exemplo de Jesus está falando aqui. Que vai lá, fala alguma coisinha lá, mas não precisa honrar, mano. Não, precisamos honrar e respeitar. Palavra bem clara, porque é mandamento com promessa e com ameaça. Olha aqui, versículo 6. E assim invalidaste pela vossa tradição o mandamento de Deus, hipócritas. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinam doutrinas que são preceito dos homens. Muito importante. Aí tem muita gente ensinando preceitos, né? Todo religioso, ele quer encontrar Deus, o Criador. Mas infelizmente a maioria dos religiosos não tem o respeito pela palavra de Deus. Não tem. Lá em João capítulo 14, versículo 1 diz: não perturbe o vosso coração, crede em Deus e crede em mim também. Crer em Deus é fácil, cada um faz o Deus que quiser, cada religião tem seu Deus, irmão. O religioso quer Deus, irmão, e não deixa de ser Deus. É Deus para eles, é Deus, irmão. Quando eu estou falando Deus aqui, não dá para saber se estou falando Deus com letra maiúscula ou com letra minúscula. Mas claro que nós falamos os nomes redentores, quando estamos falando Senhor, Jeová, Yahvé, Elohim, Adonai, ou Yahushua HaMashiach, que é o nome do nosso Senhor e Salvador, que é Jesus Cristo, irmão. Não, é Deus, não, eu amo Jesus. É como alguns aí fora, né? Que fazem um monte de coisa, e quando faz coisa errada, mas eu também sou filho de Deus, né? O missionário deu exemplo hoje de manhã, não sei se alguém ouviu de manhã, ele falando assim, que um homem falou para ele, que ele foi no carnaval e era da igreja, e ele falou que ele foi no carnaval porque ele é filho de Deus. Não, se fosse de Deus, ele era cheio do Espírito Santo de Deus, e dirigido pelo Espírito Santo de Deus, ele não ia lá nunca, não se desviou, já estava desviado. Mas por quê? Porque ainda não entendeu o que Deus tem preparado para a pessoa. Temos que entender, irmão. Temos que nos preparar para tudo que o Senhor tem preparado para nós. E não ficar com doutrinas de homem. Não fazer o que o outro faz. Temos que ter a mente de Cristo, o DNA de Cristo. Agir, pensar e falar de acordo com Cristo, de acordo com a palavra de Deus. Essa é a vitória. Aí você vai cumprir não só o mandamento de honrar o teu pai e tua mãe, como todos os mandamentos. Todos. Porque cumprindo todos os mandamentos e praticando, que você vai amar a Deus e vai ter o amor dele de volta. Deus ama o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Deus ama do jeito que nós somos. Ele ama a humanidade do jeito que é, irmão. Ele ama o pedófilo, ama lá o estuprador, ama o assassino, o homicida. Ele ama. Mas para amar de volta tem que ter o mandamento e praticar. Não porque tem a promessa, não porque tem a ameaça, mas porque você ama. Porque você conhece e que você luta para praticar. Não é fácil você descobrir o mandamento. Não é fácil você começar a obedecer o mandamento. E não é fácil, depois de começar a obedecer o mandamento, você continuar a obedecer o mandamento. Porque acontece várias coisas por aí, mano. O diabo vem para roubar, matar e destruir, para te tirar da presença de Deus. Para você só trocar de religião. Sai de uma religião A, talvez onde tinha o batismo por aspersão, uma aguinha na cabeça. Aí você vai para a igreja B, que tem o batismo por imersão. E acha que uma vez salvo para sempre, que está tudo certo. Que é irrevogável ali
ali a sua salvação, não. Aquele que perseverar até o fim, este receberá a coroa da vida. Amém? Vamos dar uma paradinha aqui, a gente já volta. Vamos louvar a Deus? Isso. Louvar o Todo-Poderoso. Vamos pôr de pé. Isso. Para o Senhor Jesus, uma linda salva de palmas, amém? Oh, glórias. Yahvé, El Shaddai, Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Rafa, Jeová Shammah, Elohim Adonai, Yahvé, El Shaddai, Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Rafa, Jeová Shammah. Vem, povo de Deus! Lá vem o povo do Senhor, povo santo e vencedor. Destemido, marcha aí! Marchando pra vitória, para a glória do nosso Deus Redentor. E a minha você dava. Só ele dá valor. Marcha Israel pelo meio do mar. Jeová Sabaoth foi quem mandou avançar. Uma terra prometida, que manda leite e mel. Este é um povo especial, que vai morar no céu. Agora é só alegria, vamos celebrar. Vamos bater palmas, vamos adorar aquele que venceu a morte e ressuscitou, Jesus Cristo Salvador. Agora é só alegria, agora é só alegria, vamos celebrar. Vamos bater palmas, vamos adorar aquele que venceu a morte e ressuscitou, Jesus Cristo Salvador. Vamos todos dar a volta da vitória. Isso, dá a volta da vitória aí. Oh, glória. Faz todo o nome de Satanás na sua vida. Elohim Adonai. Elohim Adonai. Yahvé, El Shaddai, Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Rafa, Jeová Shammah, Elohim Adonai. Yahvé, El Shaddai, Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Rafa, Jeová Shammah. Lá vem o povo do Senhor, povo santo e vencedor, Destemido, marchando pra vitória, para a glória do nosso Deus. Falou, marcha Israel. Marcha Israel pelo meio do mar. Jeová Sabaoth foi quem mandou avançar. Uma terra prometida, que manda leite e mel. Este é um povo especial, que vai morar no céu. Agora é só alegria, vamos celebrar. Vamos bater palmas, vamos adorar aquele que venceu a morte e ressuscitou, Jesus Cristo Salvador. Agora é só alegria, vamos celebrar. Vamos bater palmas, vamos adorar aquele que venceu a morte e ressuscitou, Jesus Cristo Salvador. E para ele uma linda salva de palmas, amém? Oh, glórias a Deus, amém? Vamos sentar, volta lá para Mateus 15. Amém? O versículo, volta aqui no versículo 7. 15:7. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Hipócrita é um ator, faz um papel, irmãos. A pessoa, ela não... Na hora ela faz um papel. Se é sim, ela fala não. Se é não, ela fala sim. Se ela pensa de uma maneira. Ah, se não fosse de Deus. É uma hipocrisia, irmão. Ah, se eu fosse de Deus, eu ia lá naquele baile, eu ia lá não sei aonde, ia fazer não sei o quê, eu partia a cara de um fulano. Entende que é assim? Ah, se eu não fosse de Deus, eu partia a sua cara. Já está desviado, meu irmão.
Não é só o que você faz, é o que você pensa e sente. Você está deixando esse mal entrar. Está sendo hipócrita como os religiosos desde a época de Cristo. Estavam tão longe de Deus. Mas graças a Deus que eles estavam longe de Deus, que Deus mandou seu Filho, amém? Para todo aquele que nele crê, não pereça. Mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados de filhos de Deus, porque creem no seu nome. Amém, por Deus? Graças a Deus. Olha aqui, continuando, em nome do Senhor Jesus. 9. Mas em vão me adoram. Por quê? Porque se não for em espírito e verdade, é só ruído, irmão. Primeira carta para os Coríntios, capítulo 13. Todo louvor, adoração, toda canção que nós fizemos na carne, no natural, é só barulho. Irmão, só barulho. É ruído no mundo espiritual. O Satanás não está nem aí. Está rindo da sua cara. E Deus não ouve a pecador, irmão. Não tem jeito. É só barulho, só ruído. A vergonha. Temos que crescer em espírito e verdade, para não sermos hipócritas, para não sermos achados em falta no dia do juízo. E é o Espírito Santo que nos convence do pecado, para nós nos arrependermos de verdade. Sabemos que é pecado e não queremos pecar mais. Porque sem o Espírito Santo a pessoa até tem um remorso porque foi pega, mas daqui a pouco está fazendo a mesma coisa de novo. Meu. É o religioso, que ele tira uma data para não pecar. Ah, na sexta-feira da paixão eu não peco e não como carne. Ou faz um retiro espiritual de 3 dias, 2 dias, uma semana. E depois mete o pé na jaca. Está amarrado em nome do Senhor, é hipócrita. Está honrando só com os lábios. Adora com os lábios, mas não é com o coração, tem que ser com todo o seu ser, irmão. Tem que ser com todo o ser, é isso que faz a diferença. Olha aqui, continuando, em nome do Senhor Jesus. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E chamando a si a multidão, disse: ouvi e entendei, o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Não é o que entra. Até porque o Senhor ele nos ensina lá, quando Ele deu a ordem para nós irmos por todo mundo pregar o Evangelho. Aquele que crê e for batizado será? Quem não crê será condenado. Ensinar e seguirão a todos os que creem. Em nome de Jesus nós expulsaremos demônios, falaremos novas línguas. E colocaremos as mãos sobre os enfermos, curaremos. E se tocarmos em alguma coisa mortífera, não fará dano nenhum, irmão. Se alguém esquecer de lavar a mão, né? Sem querer, querendo, não vai contaminar. Não é isso que vai contaminar a pessoa. Não vai. A gente nem, às vezes tem lugar que você vai comer fora e nem sabe como foi feito. Então tenha sempre o hábito de a consagrar. Se você lembrou, ainda mais com essa época de Covid, né, meu? Sempre tem a higiene, né? Mas aqui o religioso estava preocupado com a higiene dos discípulos, não estava preocupado com os demais mandamentos. Estamos aqui, lembrando de honrar pai e mãe. Não só os físicos, mas principalmente os espirituais, que tem que haver concordância. Quando os pais andam em concordância, não pula etapas, namora em santidade, noiva em santidade, casam em santidade, aí a criança vem também, os filhos são santos em santidade, ensina o caminho que deve andar em santidade. O propósito daquele casal é o que? Educar bem aquele filho. Então o propósito é um só. Aí tem a mesma fé, amor, espírito, palavra. É o mesmo propósito. O céu se une à terra. Tem que ter 2 no mesmo propósito. Quando tem 2 no mesmo propósito, o céu se une à terra. Nós vemos muito isso na antiga aliança. Deus deixava só 1 ou 2 por geração. Era o rei e o sacerdote oficial de Israel que tinha o Espírito Santo. Então, e naqueles momentos que estava em cativeiro, que não tinha rei, no máximo tinha um sacerdote, irmão. E era só bronca. Mas quando tinha o rei e o sacerdote em concordância, o céu se ligava à terra, as batalhas eram vencidas pelo povo de Deus. E hoje, irmão, o Espírito Santo
foi derramado sobre toda a carne. Por isso que o Satanás não quer, irmão. Ele deixa com que um venha, se enche do Espírito Santo, mas o outro fica na carne, só murmurando, reclamando, cansado, doente, não quer, definhando, mano. Não é para ficar para trás, nem embaixo, nem em cima, irmão. É do lado. Casado é para andar junto, irmão. E aí, em concordância, levar a bênção para casa. Mas nós estamos vendo muitas coisas por aí, por conta que verdadeiramente, às vezes os mandamentos do Pai do céu não estão em concordância com os ensinamentos da igreja aqui na terra. Olha o que diz lá, Provérbios capítulo 1. Provérbios capítulo 1 é uma bênção. Quem nunca leu a Bíblia inteira, começa por aqui, ó. Passou por quê? Eu só aconselho, porque eu comecei por aqui e foi de grande sabedoria para mim. Porque olha o que diz aqui, não é a nossa mensagem é a partir do versículo 7. Mas olha o que diz aqui, ó. Versículo 1, Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para conhecer a sabedoria, a instrução e se entender as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça e o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência, aos jovens conhecimento e bom juízo, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o instruído adquirir sábios conselhos, para entender provérbios e as suas interpretações, como também as palavras do sábio e as suas revelações, exatamente. Então, irmãos, os provérbios, eles servem realmente para isso, para você ter um start inicial, para você conhecer a palavra de Deus. A pessoa talvez quer conhecer ela no Gênesis, né? A criação não é fácil de entender não, irmão, o início, irmão. Daqui a pouco você está lá no paraíso, tem uma cobra falando, daqui a pouco algumas outras coisas acontecem, a pessoa não está preparada para entender aquilo, que aquilo é verdade, irmãos. Começa no provérbio, para adquirir a sabedoria, para quê? Para você entender a própria palavra de Deus, amém? Claro que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, se você quer mesmo, começa por aqui, depois você vai para o Salmo, vai para o Novo Testamento, e Deus vai te dando instrução. Vamos para a nossa mensagem, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. O temor, o que é o temor? O respeito, o apego, a obediência à palavra de Deus é o princípio da sabedoria. Nunca vai ser sábio se você não respeitar a palavra de Deus, não cumprir, não obedecer a palavra de Deus. Exatamente. Esse é o princípio da sabedoria, que vai te dar sabedoria para você entender tudo e não esquecer de nada. Amém? Continuando, versículo 8. Filho meu, ouve a instrução do teu pai, e não deixe a doutrina de tua mãe. Amém, por Deus? Então, irmãos, ouve a instrução do teu pai. Mas aqui, irmãos, nós temos que entender que não é o pai o que nos criou, porque muitos deles, irmão, a instrução, só Deus, irmão. A palavra deixa bem claro, do Gênesis ao Apocalipse, nós não seguimos os caminhos dos nossos pais, irmão. Porque já está falando aqui que na maioria deles, eles não conheciam a mesma palavra de Deus. Mesmo entre o povo de Deus, mas eles matavam os profetas, irmão. Murmuradores, desceram para ficar 7 anos no Egito e ficaram 430. Não é um lugar nem para viver, nem para morrer. Morreram quantas gerações? O deserto dava para atravessar, o velho, mais se arrastando, dava para atravessar em 40 dias. Eles demoraram 40 anos. Porque nenhum daquela geração estava apta para entrar na terra prometida física. Imagina espiritual. Imagina espiritual. Claro, não posso esquecer do Josué e o Caleb, né? Que acima de 20 anos eles entraram. Josué era o libertador, mano. 120 anos servindo a Deus, ele olhou, mas não entrou.
Porque uma vez, era para ele falar com a rocha que é a palavra, que é Jesus, e ele feriu a rocha de novo. Cada vez que você peca e não se arrepende, você está ferindo a rocha de novo, você está ferindo Jesus de novo, você está pregando Jesus na cruz de novo. Se Deus não poupou Moisés, não poupou Jesus, e Jesus falou, se possível for, não quero morrer na cruz, aparta de mim esse cálice. Jesus morreu, irmão. Deus não poupou Jesus, não poupou Moisés, não vai poupar nenhum de nós, não se engane. O diabo que engana, não, Deus é amor, sou filho de Deus, faço o que eu quero, depois eu faço minha reza lá, está tudo certo, está tudo errado. Ele está te destruindo para ele imperar, e você está destruindo o seu próprio templo do Espírito Santo. Como quer que vai para frente? Temos que cuidar do templo, do Espírito Santo, temos que ter um ensino da palavra de Deus. A palavra do Senhor mesmo é aquela instrução para nós, só que tem que estar em concordância com a doutrina da mãe, a mãe é a igreja, aqui nesse caso. No nosso caso aqui, da Igreja Internacional da Graça de Deus, que não é uma nova religião, aqui é um ministério de ensinamento. Ô pastor, e a Igreja da Graça tem uma carta de doutrinária? Tem, a Bíblia. Né? Nosso líder falou, não precisa nada. Não precisa acrescentar e nem tirar nada da palavra de Deus. Se alguma outra igreja tem uma carta doutrinária, glória a Deus por eles. Mas tem que ver se essa carta doutrinária está de acordo com os mandamentos do Pai, irmão. Se o Pai é o cabeça de um lar aqui na terra, imagina o Pai Celestial sendo o cabeça da mãe da igreja aqui na terra. Por isso que muitas coisas se divergem. Tem gente que quer florear, quer santificar de uma maneira humana, e vão honrar mesmo com aqueles preceitos humanos, foi o que Jesus acabou de falar. E honram mesmo com preceitos humanos, com lábios enganosos, mas a palavra de Deus, o mandamento de Deus, não querem nem saber. Honrar pai e mãe, sim, os humanos, mas principalmente o teu pai que está no céu. Se algum ensinamento, doutrina e ensinamento, que você tem recebido, fere o mandamento de Deus, irmão, sai correndo desse lugar. Sai correndo, fica lá não. Estou brincando não. O diabo não vem de chifre de rabo não, dizendo eu sou o diabo, eu vim te pegar. Ele vem assim, aparece de bênção, de bonachão. Parece de piedade, diz a palavra de Deus. Mas não estou nem aí para a palavra de Deus. Querem santificar de uma maneira humana. Lembrando que toda a criatura, ela quer conhecer seu Criador, principalmente os religiosos, irmão. Então não é por força, por violência, é muita oração, irmão. Porque Jesus ele deixa bem claro: todo aquele que o Pai dá, virá a Ele. E o que vem a Ele de maneira nenhuma, João capítulo 6. E ninguém pode vir a mim se o Pai que está no céu não trouxer. Então não é por força, é por violência. Dá vontade de abrir a cabeça do religioso. Ô meu amigo, acorda! Do bebum, do cachaceiro, do drogado, do doido, do sem juízo. Acorda, meu amigo, Jesus é o caminho. Ah, pastor, mas como que Jesus é o caminho? Quem tem uma outra religião que não é cristã? Poxa, pessoa que é judeu, a Torá aponta para quem? Para Jesus. Todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. Todo o Antigo Testamento aponta para Jesus, e todo o Antigo Testamento se cumpriu em Jesus. Os primeiros discípulos foram todos judeus. Jesus não veio fundar cristianismo, ele veio restaurar o que estava perdido. Alguns despertaram e começou o cristianismo, mas não como uma nova religião, mas sim restaurando a velha aliança do judaísmo, irmão. Até o Corão, irmão, que é a Bíblia dos muçulmanos, aponta para Jesus, irmão. Tem mais de 70 passagens que apontam para o Messias, irmão. O Messias da Bíblia, irmão, não é outro não. E as outras religiões, a maioria delas aponta mesmo para Jesus, irmão. Só que o problema é que só apontar não importa. A pessoa tem que ter o mandamento.
Tem que cumprir o mandamento, porque o mandamento tem promessa e tem ameaça. Se a pessoa ficar com doutrina de homem, por quê? Porque esses outros livros foram escritos por homem, sem inspiração do Espírito Santo. Não tinha. A Bíblia demorou milhares de anos para ser feita. Foram centenas de escritores, mas ela se concorda em si. Não tem uma divergência na palavra de Deus. Não tem, é o único livro que só contém verdades. Por isso nós temos que ficar com o mandamento do Pai. E não deixar a doutrina da mãe. Olha aqui um pouquinho mais para frente, capítulo 6. Amém? Olha o que diz aqui o versículo 20. Filho meu, guarda o mandamento de teu, guardar, praticar. Isso é amor, isso é amar. E não deixa a lei da tua mãe. A lei da mãe tem que estar em concordância com o mandamento do pai. Tem gente que segue mesmo as doutrinas da igreja. Aqui nós não temos doutrina de vestimenta também. Mas a Bíblia fala sobre a vestimenta, pastor. Que o homem não pode vestir a roupa de mulher e nem mulher a roupa do homem. Só que nós temos que entender que nos tempos bíblicos, mesmo na nova aliança, as roupas de homem e mulher eram muito parecidas. A roupa do homem era uma túnica que vinha até o joelho, e a da mulher ia até o chão, perto do pé, arrastava o chão. Então a mulher não devia mostrar nem a canela. Se a moça está usando uma saia que mostra a sua canela, é melhor você não dar uma calça. Está cobrindo mais. Claro, o costume da época. Quando Deus está falando de usar roupa de homem e mulher, é isso. Que a mulher não deve mostrar nem canela. Nem a canela. Já que é para falar. Né? Olha quando vai sair, olha como está se vestindo. Nós não temos essa doutrina aqui não. Né? Mas também não adianta usar uma calça que vai até o pé mesmo, mas é 2 números menor, né? Aí contorna a moça inteirinha. Mas não é só mulher não, viu? Hoje tem homem usando o calça apertada, né? Ó, calça de homem é assim, ó, diz o missionário, ó. Tem que balançar, ó. Tem que ser assim, mano. Negócio de usar calça apertada, mano. Mostrando tudo aí, acível. Cuidado. Versículo 21. Ata-os perpetuamente no teu coração e pendura no teu pescoço. Esteja sempre contigo praticando. É luta, irmão. Não é fácil, não. Para que em cada momento, em cada situação, nós possamos responder de acordo com a palavra de Deus. O versículo 22. Quando caminhares, isto te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é uma lâmpada e a lei uma luz. E as repreensões da correção são caminhos da vida, para guardar da mulher das lisonjas e da língua estranha. Amém, irmãos? Para ser uma pessoa de Deus, irmão. Faz nos guardar nosso agir, nosso pensar, nosso falar, nosso deitar, nosso levantar em todo tempo, todo momento. Amém, Deus? Tem que haver a concordância. O propósito mesmo de um casal é criar bem os filhos. Mas quando não tem o cordão da terceira dobra, que é Jesus Cristo, um vai para um lado, outro para o outro. Né? Aí aquela coisa, pai para um lado, mãe para o outro. Criança crescendo, sabe, sendo mimado por um, por outro, para superar essa situação. E aí não há concordância. Aí vira aquela bagunça. O propósito é criar bem os filhos, então entra em concordância, mesmo se não deu mais certo. Não existe ex-mãe, não existe ex-pai. Né? Não existe. Em algum momento, para vocês terem gerado um filho, vocês foram uma só carne. Que pena que não foi um só espírito.
Por isso que não vai dar certo. A carne nunca vai dar certo. A carne é insaciável. A paixão é uma coisa do natural, que tem tempo e hora para acabar. Paixão humana. Paixão é só de Cristo. Paixão é amar o próximo mais do que a si mesmo. Jesus, ele tem essa condição de amar nós mais do que a nós mesmos. Nós temos compaixão. Compaixão é você se colocar no lugar do próximo e sentir a dor do próximo. Não amar o próximo mais do que você mesmo, senão daqui a pouco você vai fazer muito para aquele próximo e ele vai te pisar também. E é assim, a carne é isso mesmo. A carne vai te pisar e você daqui a pouco vai estar sofrendo também, que é o que o diabo quer. Ele destrói para ele imperar, irmãos. Então é a mesma coisa. Na casa de Deus, honrando o Pai. Como? Cumprindo os mandamentos. E se os mandamentos de Deus estão em concordância com as doutrinas da mãe, e o propósito é um só, que é a salvação da humanidade, porque Deus quer que todos se salvem e conheçam a verdade, seremos salvos nós e toda a nossa casa, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Vamos preparar para a Santa Ceia, irmãos? Pega a sua Bíblia, vai lá em João capítulo 6. Deus fale mais com vocês. Honra teu pai e tua mãe, independente de quem ele seja. Se o seu pai já foi, sua mãe já foi. Ah, pastor, está falando de pai hoje? Estou. Porque os dois são uma só carne. Não existe pai sem mãe. Ninguém nasce de semente aí não, né? Talvez alguém, vai fazer uma inseminação artificial, mas precisou mesmo da semente do homem para fazer. Não dá para fazer não dá para fazer inseminação artificial sem o sêmen do homem não. Então tem um pai. Nem que a pessoa nunca saiba mesmo, né? Porque tem lugar que recebe esse material genético aí, até anonimamente, para não saber quem é o pai mesmo. João capítulo 6. O versículo 37 diz assim, todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira uma o lançarei fora. Exatamente. O Pai que deu, por isso que você está aqui, mano. Você não veio arrastado. Foi Deus que te trouxe aqui. E não há outra maneira de ver, irmãos. Por isso, tem gente que se desespera por alguém. Lógico que nós temos que evangelizar, orar para Deus, mandar alguém para plantar, outro para regar, porque Deus deu crescimento. Mas olha aqui o versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém? Pois exatamente. Para participar de um momento como esse, nós temos que estar preparados. Porque se não participarmos, nós não temos parte com o Senhor. Pula para o versículo 53. E Jesus, pois, lhes disse, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vidas em vós mesmo. Quem olha no natural, por isso eu falo, precisa ver o Espírito Santo. Parece que Jesus Cristo aqui está dando uma ordem para a pessoa ser um canibal. Por quê, pastor? Canibal é uma espécie que come a própria espécie. Aqui ele está falando o que, Jesus? Olha aí, ó. Na verdade vos digo que se não comeres a carne do Filho do Homem, nós somos seres humanos? Somos ou não somos? Então Jesus está falando, aqui não comer a carne de um filho do homem, e não beber o seu sangue, ó, um canibal que tem o vampirismo ainda. O vampirismo é a pessoa que bebe sangue, coisa do maligno. Não podemos nem comer comida com sangue cozido. Imagina sangue cru de outro ser humano. Tem gente que faz essa loucura aí, coisa de Satanás, irmão. Mas aqui entendendo bem claro que a carne de Jesus é o pão. Olha aqui, ó. Volta o versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do... Qualquer que comer desse pão viverá para... E o pão que eu der é a minha carne. Mas a pessoa pega fora de contexto aqui, parece, Jesus mandou a gente comer, sacrificar criança e comer e beber do sangue ainda. Misericórdia, irmão. Aqui ele está deixando bem claro que o pão, sem fermento, sem mistura, consagrado, é o corpo de Cristo.
E se nós não comemos do pão e não bebemos do cálice, nós não temos parte nenhuma com ele. Olha o versículo 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Amém, pois, irmãos? Então, como lá está a primeira carta de Paulo aos Coríntios, também diz que nós não podemos deixar de comer, temos que participar até que o Senhor Jesus ele volta, mas a gente não pode participar indignamente, pois seria para a nossa própria condenação, não discernindo o corpo e o sangue do Senhor. Amém? Vamos pôr de pé, vamos fazer aquela oração, colocar a casa em ordem mesmo, irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Isso. Feche seus olhos, abre seu coração, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, venha com o teu poder e a tua unção, passar com o teu fogo, Pai. Ô Senhor Jesus, sobre a vida de cada irmão, meu Pai, aquela vassoura de fogo, meu Pai, do teu Santo Espírito, Pai, que convence do pecado para nós não pecarmos mais, meu Pai. Ou que nos convence da justiça, para nós não queremos fazer justiça com a própria mão. E nos convence do juízo, meu Pai, que um dia todos nós compareceremos diante do juízo de Deus, Pai, que há de julgar os vivos e os mortos, não só pelo que fizemos, mas pelo que nós pensamos e sentimos, meu Pai. Nós temos que ter o mesmo sentimento de Cristo, meu Pai. Ou às vezes para um pai que tem pais e mães presentes, educadores bons, é fácil honrar o pai e a mãe, mas a ordem de Deus é bem clara: honra teu pai e tua mãe, independente de quem ele seja, porque quem não honrar e não respeitar vai padecer do fogo eterno. Tem a promessa de que você vai viver na terra do seu Deus, vai ser prolongados os dias nessa presença de Deus, mas tem a ameaça também de que verdadeiramente a pessoa vai ter o dano da segunda morte. E também entendendo que o pai é o pai do céu, e que a mãe é a igreja aqui na terra, nós devemos honrá-los também. Ô Senhor Jesus, e verificar se não há divergência entre o mandamento do pai, que nele não há divergência alguma, e da doutrina da mãe, que a doutrina da mãe às vezes é um homem que faz. Em nome do Senhor Jesus, venha com o teu poder, passa com a sua unção sobre cada vida, sobre cada pessoa, Pai, que nesse momento está aqui colocando a casa em ordem, está se preparando para verdadeiramente participar do pão, que é o corpo de Cristo, Pai, consagrado, e do cálice do Senhor, meu Pai. Nós não podemos participar indignamente. Visita-nos com o renovo, meu Pai. Ou quem pode entender os próprios erros, expurga aqueles que nos são ocultos. Isso, se arrependa agora, fala com ele, perdoa para ser perdoado também. Se alguém te fez algo mal, não carrega isso contigo mais não. Hoje nós estamos no Dia das Mães, não precisa ser sua mãe ou seu pai, não, um parente próximo, uma pessoa lá do passado, que talvez você não tenha aberto o coração para perdoar. É perdoando que você é perdoado, para você não participar de uma ceia de mentira, mas sim você participar da santa ceia do Senhor Jesus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Senhor Jesus, ajuda-nos a não cair mais em tentação, livra-nos do mal, meu Pai. Oh, perdoa, às vezes nós não sabemos o que fazemos, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, enche-nos da tua presença, do teu amor e da tua misericórdia, meu Pai. Oh, para nós participarmos como é digno, meu Pai, que devemos participar. Com a tua mão levantada, repita comigo: meu Deus, mais uma vez, eu me arrependo de todos os pecados e atos falhos que eu tenho cometido, conscientes e inconscientemente, por atos, por palavras, por pensamentos, por sentimentos, por maldades do meu coração. Ajuda-me, Senhor Jesus, a não cair mais em tentações. Nesse momento, eu nego a eficácia do pecado, da tentação, do diabo, dos mensageiros do diabo na minha vida. E eu renovo meus votos. Eu recebo o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador da minha vida, para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Amém. O Senhor Jesus, uma linda salva de palmas. Todo aquele que orou com fé, não só pode, como deve participar da ceia. Passa lá, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.
sua casa, prepare seu pão, seu suco da uva. Pastor, não tenho pão, não tenho suco de uva. Faz uma bolachinha aí, uma água, que está tudo certo em nome do Senhor. Pode passar lá, irmãos, em nome do Senhor Jesus. E agora nos convida a cear. Com celestial maná. Com celestial maná. Que de graça. Que de graça Deus te dá. Vem faminto sua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Vem cear, o mestre chama. Apanhar, mas Jesus nos manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo, peixe e pão, de Jesus que os convida, a ceia vir, vem cear, o mestre chama, vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje não te pode saciar. Mas multiplicou. Alguém viu? Transformou. Vem faminto a Jesus. Vem faminto a cear. Porque na noite que o Senhor Jesus Cristo foi traído, ele tomou o pão. Pega o pão, apresenta aos céus. E tendo dado graças, o partis, tomai e comei. Este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso todas as vezes que ceardes em memória de mim. Senhor, nós estamos do Senhor, Pai. Ô Senhor Jesus, esse pão consagrado é o corpo de Cristo, martirizado de dores, Pai. Mas na Tua palavra hoje, nós já recebemos o corpo de Cristo, a Tua palavra. Oh, que nos purificou, que nos fez templo do Espírito Santo, que nos fez esconderijo do Altíssimo. Nós participamos agora do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, no templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, traz a bênção da cura, da libertação, meu Pai, de tudo que nós precisamos e de todas as bênçãos da nova aliança em Cristo Jesus, para a glória do Pai. Pode comer do pão. Aleluia. Aleluia, aleluia. Me canta, receba força. Receba o poder do Senhor no seu corpo agora, que é tempo do Espírito Santo. Receber o corpo de Cristo. Nada vos é impossível. Olha, Senhor, me canta. Dorama Malamachari me canta, Dorama me canta, Dorama Malamachuri me canta, Namanamana. Vem, amado nosso, amado de nossas almas, venha com teu poder e a tua unção. Oh Senhor Jesus, derrama do teu Santo Espírito. Nós precisamos de ti, meu Pai. Oh, sem ti nada podemos fazer. É o maior dia, a celebração da memória. Pois um dia o Senhor Jesus Cristo sim morreu por nós, mas ele não ficou morto, ele ressuscitou e vive para sempre. Oh, agora pega o seu cálice e apresenta aos céus, meu Deus e Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós apresentamos a ti o cálice. Porque na noite do Senhor Jesus, ele foi traído, ele tomou o cálice. E tendo dado graça, diz: tomai e bebei. Este é o cálice no meu sangue.
o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós. Fazei isso todas as vezes que bebeis em memória de mim. Senhor Jesus, oh, que honra, Pai, e que responsabilidade. Nós estamos com o cálice do Senhor nas nossas mãos, Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Ah, Senhor Jesus, no passado era usado o sangue dos animais para cobrir o pecado, mas Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós participamos do sangue do Cordeiro, do cálice da nova aliança, assumindo que Jesus Cristo é o nosso Senhor e que nós só vencemos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Pode beber do cálice. Oh, aleluia. Oh, dolora mala 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 machari me canta, dona mala. Receba a força e o poder. Receba agora. Receba a bênção de Cristo. Oh, onde Jesus Cristo entra, o mal tem que sair em nome do Senhor Jesus. Todas as bênçãos da nova aliança, cumprimento dos mandamentos, as promessas, todas as promessas pontuadas no Senhor tem que ter um sim por ele, amém. Todos os mandamentos têm promessa, mas tem ameaças. Hoje nós estamos alerta, nós podemos orar, olhando. Nosso Pai Celestial, aleluia, aleluia, aleluia. Sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Receba a saúde no teu corpo, receba a bênção do teu corpo. Oh Senhor Jesus, visita, meu Pai, visita os casais, as mulheres, meu Pai, oh, os homens que são casados e procuram parte do Senhor, os filhos são herança da parte do Senhor. Deus, Ele colocou essa virtude nas mulheres, para que sejam mães, essa virtude dela. Hoje nós celebramos o Dia das Mães, nós abençoamos todas as mães da terra, Pai. Abençoamos as rosas, abençoamos aquela que cuida, as cuidadoras, as tias que cuidam de sobrinho, a avó que cuida de neto, ou a madrasta que cuida de enteado, de enteada, em nome do Senhor. Também, porque não existe mãe sem pai, não existe pai sem mãe. Eles dois são uma só carne, por isso que deram uma criança, por isso que alguém é filho, porque existiu um pai e uma mãe. Em nome do Senhor Jesus, nós abençoamos, alcança os visitas, livros, mas sendo tempos do Espírito Santo de Deus vivente, morada do Altíssimo, não pode ficar. Toda esterilidade cai por terra em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus nós abençoamos, meu Pai, cada casal casado. É o selamento da nova aliança, é o selamento de Cristo Jesus, blindados. Oh Senhor Jesus, estão perturbados por dentro e por fora. Oh, estão verdadeiramente impenetráveis para toda a seta do maligno. O que ligar aqui na terra será ligado lá no céu. O casal em concordância do propósito de criar seus filhos ali na tolerância.
maravilhoso que não dá vontade de sair mais em nome do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus. Meus amigos do Facebook, nós estamos encerrando essa transmissão, mas lembrando que às 18 horas tem mais. Compartilhe esse culto. Talvez você conheça um casal que está tendo uma luta para ter filho, talvez está gastando tudo que tem, porque inseminação artificial não é barato não, viu? Estão pensando em barriga de aluguel, mas agindo Deus, quem pedirá em nome do Senhor Jesus, amém? Lembrando que às 18 horas nós vamos ter culto novamente. Nós estamos aqui na Avenida dos Remédios, 1326, divisa São Paulo com Osasco. Se você estiver aqui na região, venha com toda a família em nome do Senhor Jesus, que vai ser uma honra te receber. E a todas as mamães, receba aqui um presente, uma rosa. Talvez fisicamente não consiga mandar para vocês, mamães, mas receba em nome do Senhor Jesus. Lembrando que o Salomão, né, lá nos Cânticos, ele escreve que ele era a rosa de Saron, filho de Davi, né? Então nós também entendemos que Jesus Cristo é a rosa de Saron. Receba Jesus no seu coração, viva para Ele. O Espírito Santo é uma realidade em nome do Senhor Jesus. E Dia das Mães é todos os dias em nome do Senhor Jesus. Honra teu pai e tua mãe, tanto os que te geraram, os que te criaram, mas principalmente o nosso Criador, o Senhor Deus mesmo, em todo o tempo e momento, para que sejam aumentados os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá, do terra da bênção, amém? Fique na graça, Pai de Deus, volte um almoço com a família, e para o Senhor Jesus uma linda salva de palmas, né?